olha só, gente, hoje o nosso bate-papo aqui de nutrição, né, será sobre refluxo. E quem é a nossa convidada é a nutricionista, né, Ana Carolina Mendes. Ela está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês de casa também, que vocês podem interagir com a gente através do 459-9925-4747. Bora interagir com a gente? Mas, em primeiro lugar, boa tarde, Ana. Boa tarde, Mauro. Bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais, para bater um papo com a gente, né? E eu queria que você começasse falando pra gente o que é esse tal de refluxo que incomoda muita gente, pois né? É, Mauro. Obrigada a você pelo convite. Eu espero que eu consiga ajudar tantas pessoas que sofrem com refluxo, que é uma doença bem chatinha e que incomoda muito, né? Bom, o refluxo, ele é uma condição médica. E ela é uma condição médica onde o que tem dentro do estômago, ou seja, o alimento parcialmente digerido e também o ácido, ele reflui para o esôfago, ou seja, ele retorna para o esôfago. Isso acontece porque a gente tem um músculo chamado músculo esofágico inferior, que ele não funciona de maneira adequada. Então, ele permite que esse líquido que está no estômago, ele reflua para o esôfago. Tá? Ou ele não funciona de maneira adequada, ou ele relaxa de maneira inadequada. Tá? E aí a gente tem todos aqueles sintomas do refluxo. A gente tem azia, a queimação, a regurgitação ácida, dor no peito, tosse, uma dificuldade de engolir, de deglutir alimentos, né? E o refluxo, ele tem vários fatores, mas eu acho muito importante eu citar aqui a gestação, a obesidade, hábitos alimentares, né? Ingerir alimentos que não são saudáveis, tudo isso influencia bastante no refluxo. Ele pode piorar bastante. Ana, você falou em alimentos, né? Isso. Então, eu queria que você falasse pra gente, assim, quais que são os principais alimentos que podem desencadear esse refluxo, porque as pessoas podem também tentar evitar eles, né? Com certeza. Principalmente alimentos gordurosos, e aí eu estou falando de carnes gordas, laticínios integrais, frituras principalmente, tá? A cafeína e alimentos com cafeína, como o próprio café, mas também o chá verde, o refrigerante, né? Alimentos ácidos, aí temos as frutas cítricas, os sucos cítricos, o tomate, o chocolate. Muita gente não sabe, mas o chocolate, ele tem uma substância chamada teobromina. E essa substância, ela promove o relaxamento justamente do esfíncter inferior. Então, propicia que esse alimento volte para o esôfago. E assim, Ana, como que a alimentação, então, ela pode influenciar na ocorrência de refluxo? É por causa da fervura ali? O que é? Mauro, ela influencia assim. Alguns alimentos, eles podem estimular a produção de ácido no estômago. Por exemplo, as frutas cítricas. Outros alimentos, eles promovem o relaxamento do esfíncter, que é esse músculo que impede a passagem, o retorno do alimento. O que relaxa? O álcool relaxa, a bebida alcoólica em excesso, o chocolate também relaxa. Tá? A cafeína, ela também relaxa. E tem alguns alimentos que eles pioram o esvaziamento gástrico, ou seja, a digestão ela fica mais lenta. E aí alimentos pesados, alimentos gordurosos, né? Muitas frituras, isso tudo vai atrapalhar bastante. E assim, a dieta com restrição, então, assim, a ácido, como ela pode ajudar nesse tratamento do refluxo? Essa dieta de restrição de ácido ou dieta do refluxo, que também é chamada, né? O que a gente busca fazer? A gente busca evitar ou eliminar esses alimentos que podem estimular a produção de ácido no estômago. Por quê? Porque esse ácido, ele pode agredir ainda mais a mucosa do estômago e também do esôfago. O estômago, ele tem uma mucosa toda preparada para receber o ácido, ao contrário do esôfago. Então, quando esse alimento volta com ácido pelo esôfago, ele causa realmente feridas, né? E quais, assim, Ana, seriam os melhores alimentos, então, para incluir, de repente, aí nessa dieta, né, para reduzir esses sintomas de refluxo? Tá, uma alimentação saudável, ela é fundamental. Então, nós precisamos de legumes e verduras, né? E aqui eu tô falando de todos, em geral, tá? É cenoura, abobrinha, espinafre, o brócolis, né? Evitar as frutas ácidas, então frutas de baixa acidez são muito importantes incluir nessa dieta. E aqui pode ser o mamão, a banana, o melão, né? São frutas bastante interessantes para a gente usar na dieta do refluxo. Temos também os grãos integrais, como o arroz integral, a aveia, a quinoa, tá? Basicamente são esses alimentos.
Você falou lá sobre a obesidade, né? Então eu queria que você falasse qual que é a relação, então, entre o excesso de peso e o refluxo. Tá. A obesidade, ela é um fator bem conhecido para o refluxo. Alguns estudos mostram que pessoas que têm um IMC elevado, elas têm mais probabilidade de desenvolver o refluxo. Por quê? Porque as células de gordura, principalmente na região abdominal, elas exercem uma pressão muito grande sobre o estômago e também sobre o músculo que faz a vedação, que é o esfíncter esofágico inferior. Além disso, a obesidade ela também estimula a produção de mais ácido pelo estômago, além de retardar o esvaziamento gástrico. E assim, como que os hábitos alimentares eles podem então afetar a intensidade dos sintomas de refluxo? É você se alimentando errado, ou de repente você ingerindo álcool também, esses aí? Alguns hábitos alimentares, assim, muito simples e do dia a dia, eu acho que de todo mundo, como, por exemplo, não porcionar os alimentos ao longo do dia, comer um volume muito grande de alimento, comer bastante antes de dormir, né? O ideal é a gente esperar pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir para poder ingerir o alimento. Né? Então, esses hábitos alimentares, eles pioram muito. O estresse piora muito o sintoma de refluxo. Então, é mais ou menos isso. E assim, Ana Carolina, as pessoas levam muita a reclamação para o consultório do refluxo, geralmente procuram os nutricionistas com essa reclamação, ou elas percebem que uma certa idade muda isso também, ou já os jovens também andam reclamando? Os jovens também andam reclamando, e reclamando muito, principalmente por causa dos maus hábitos alimentares, né? Então, ter uma alimentação saudável é fundamental para a gente melhorar os sintomas do refluxo. E Ana, assim, quais que são os alimentos que devem ser evitados até antes de dormir para prevenir esse refluxo noturno? Na verdade, todos aqueles alimentos que desencadeiam o refluxo que eu comentei, por exemplo, os alimentos gordurosos, a cafeína, o álcool, todos devem ser evitados. Mas antes de dormir, eu gostaria assim que tivessem uma atenção especial, principalmente a alimentos gordurosos, e aí eu tô falando de lanche, sanduíche, pizza, frituras em geral, e também o álcool e a cafeína vão prejudicar bastante. E assim, e o refluxo, com tratamento ele tem uma cura ou a pessoa vai ter pro resto da vida o refluxo? Como que funciona? Não, Mauro, tem tratamento sim. Tratamento. Então, assim, se o paciente, ainda que retire todos esses alimentos, continue com sintomas, é muito importante procurar ajuda médica adequada para a gente poder direcionar um tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Mas o importante é você ter os cuidados também e o acompanhamento também ali da nutricionista para você ter uma cura ali também. Claro, Né? a alimentação ela é coadjuvante do tratamento, ela é uma parte do tratamento. É importante ter esses cuidados, como a doutora Ana Carolina falou pra gente também, né? Você ter a alimentação, se alimentar direitinho também, tudo isso ajuda, né, doutora? Muito, melhora muito os sintomas. Obrigado, gratidão aí Eu que pelas dicas agradeço, de hoje. espero ter contribuído e ajudado muita gente que sofre com refluxo. E se você de casa também ficou em dúvida, quer saber mais sobre nutrição, mande suas sugestões pra gente, suas perguntas, o que vocês querem ver aqui novamente, que com certeza a gente chama a Ana Carolina aqui novamente. Gratidão. Bom Obrigada. retorno.